Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. En exclusiva para líderes, realizamos desde San Pablo la cobertura del 7º Seminario Internacional de Líderes, que se realizó en el Pullman de Ibirapuera. Más de 3.000 personas siguieron por streaming a los 25 oradores que hablaron de temas fundamentales para nuestra economía y para la región. Hablamos de industria, turismo, transición energética, tecnología, inteligencia artificial, agronegocios y servicios. Cómo crear nuevas oportunidades en la región y más empleo con la agenda liberal del presidente electo Javier Milei. Brasil y Argentina juntos generan grandes negocios. En exclusiva para Líderes TV, con el apoyo de la TV Cultura. Estamos atravesando un momento donde los eventos cada vez ocupan mayor importancia. Os eventos têm maior relevância. E como o senhor está vendo essa agenda dos hotéis na região da mão de uma Copa América, do Mundial de Futebol, da Fórmula 1, enfim, como os eventos trabalham da mão dos negócios? Os eventos, eles são fundamentais, essenciais para o nosso negócio, principalmente numa cidade como São Paulo, que é uma grande capital de negócio. Bueno, Pan American es una empresa global líder de energía muy integrada, es una empresa con mucho foco en la innovación, en la transición energética y en avanzar en esta diversificación de la matriz de energía, dado que el mundo se mueve hacia la transición energética. ¿Cómo estás viendo el 2024? Acá se habló de expectativas, qué es lo que puede suceder en esta integración regional, en una Argentina también que cambió de gobierno y en un Mercosur que necesita revitalizarse. Bueno, mira, este tipo de proyectos como son las energías renovables o los proyectos de oil and gas son proyectos de realmente largo plazo, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar en largo plazo y en las agendas de los países o de la región. En este caso, yo creo que la agenda bilateral que tiene Argentina y Brasil en el tema de la integración energética es clave y existe un consenso en la importancia de esa integración. Y en ese marco yo creo que el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, que vos sabés que está en Neuquén, en la Argentina, que es el segundo yacimiento más grande del mundo de shale gas y el cuarto yacimiento más grande del mundo de shale oil, es una gran oportunidad. Tiene el potencial de producir 4 veces el consumo de Argentina de gas de 20 años. O sea, hay gas en exceso en la Argentina, en Vaca Muerta, y ese gas debe ser exportado y entendemos que el candidato natural por el tamaño de mercado es Brasil. Entonces, como sabés, hay que hacer infraestructura, se está desarrollando... Claro, ese es el tema fundamental, ¿no? Porque a veces es lo que pasa en América, tener los recursos naturales es fundamental, pero no suficiente. Bueno, ahí está, tenemos los recursos en la Argentina, tenemos este gran mercado brasileño, así que bueno, se están haciendo cosas, como bien sabés, se han hecho tramos de gasoducto en la Argentina, habrá que hacer más infraestructura. Pan American está trabajando con posibles parceiros, con empresas argentinas, con empresas brasileñas, o por supuesto tiene que estar involucrado el sector financiero para financiar estas inversiones, los gobiernos. ¿Son a cuántos años cuando hablamos de plazos largos, no? Sí, digamos mediano largo plazo. Acá hay que pensar en un quinquenio, digamos, pero digamos la oportunidad está, se habló, ¿no? Se habló con personalidades de los funcionarios de este tema. Me parece que están los recursos, está el business case y ahora hay que alinear varias cosas para que suceda, pero se está yendo en esa dirección y entendemos que es un eje muy importante de la agenda bilateral.
Compartilha com a gente como está estruturada a PepsiCo. Somos uma empresa global de alimentos e bebidas, né? A palavra Pepsi, as pessoas identificam muito com a bebida Pepsi, mas a PepsiCo tem alimentos e tem bebidas. Bebidas é 55% da venda e alimentos 45%. Na América Latina, 90% é alimentos. E o Brasil é o segundo mercado na América Latina, o México é o primeiro. Estamos entre os 10 globais. Então, comentaram ali, nós temos 12 mil pessoas no Brasil, 8 fábricas. Nossos produtos, talvez vocês conhecem, Alma Chips, né, a divisão de Doritos, Lay's, Ruffles, muitas marcas aqui que estão presentes, né, no cotidiano dos brasileiros, mas temos também Todinho, Todd, Água de Coco Quero Coco e Aveia Quaker. Então é uma empresa que tem 8 fábricas, um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, para toda a América do Sul. Então quando nós falamos em inovação, é muito importante estar próximo dos consumidores, de poder ter esses insights cada vez mais regionais, né? O Brasil tem uma dimensão continental, então grandes linhas, essa PepsiCo o Brasil é muito relevante para a estratégia global na América Latina e no mundo. Qual a importância da inteligência artificial e da tecnologia para as empresas neste momento tão especial? Empresa que foca o mundo de enterprise, então olha as grandes companhias, pequenas companhias, startups, do ponto de vista de buscar eficiência nos seus processos, então sempre focado no B2B. E inteligência artificial, que está tão agora conhecida, começa a ter um papel fundamental também nas corporações. A gente escuta, né, talvez com bastante profundidade o tema, por exemplo, do ChatGPT, mas isso é uma célula dentro do que é a inteligência artificial, todo o arcabouço tecnológico que olha dados, que olha machine learning, que olha blockchain. Então, dentro desse contexto, otimizar e trazer produtividade, esse é o foco, principalmente uma companhia, né, como a SAP, que olha trazer eficiência, como as companhias podem tirar valor das inovações. A gente começou lá olhando a internet, depois o mundo do mobile, depois a evolução para a nuvem, e acho que a gente consolida agora esse arsenal tecnológico que está disponível. Isso é uma coisa bem interessante e importante, que é a tecnologia disponível. O distrito, para alguns de vocês que conhecem aqui no Brasil, em São Paulo, que olha o mundo de startups, fez um levantamento em 2022 que por volta de 500 startups estão muito interativas com o tema de inteligência artificial e receberam no ano passado por volta de 2 bilhões de reais. Ou seja, tem um potencial muito grande. E a IBM fez um levantamento focado em América Latina, Cecília, olhando como é que estava a adoção de inteligência artificial. E por volta de 29% das empresas falaram que já utilizam alguma forma de inteligência artificial nos seus processos. O sea, quase 30% das empresas utilizam a inteligência artificial. Isso, em seus processos, em sua produtividade, eficiência. No mundo, isso, Cecília, é 34%. Qual a importância para a GM da integração industrial regional entre Brasil e Argentina? Bom, estamos justamente comemorando 32 anos de existência do Mercosul, um bloco econômico importantíssimo no contexto da América do Sul. E para a GM, a nossa presença é realmente importante nos dois países, do ponto de vista fabril e através da nossa marca Chevrolet, marca muito bem quista nos dois países. E agradecemos aí a lealdade e o carinho dos consumidores nessas duas geografias. Precisamos e confiamos que os governos dos países consigam, doravante, criar as políticas para continuar fortalecendo o intercâmbio comercial, continuar fortalecendo o cumprimento de todas as regras e de todos os parâmetros estabelecidos no Mercosul, e que dessa forma consigamos fazer da Argentina um hub de exportações para a América do Sul, incluindo o Brasil, e do Brasil um hub de exportações para a América do Sul, também incluindo aí o país da Argentina. Então, super confiantes, super otimistas de que venha um melhor futuro para esse Mercosul.
quiero hacer un comentario de salud, pero de la salud del siglo XXI, de la tercera década del siglo XXI. No tengo duda que cuando Gutenberg inventó la imprenta y en la revolución industrial, la mayor parte de las personas no se dieron cuenta que estaban pasando un momento histórico. Lo mismo está pasando en este momento con la salud. El cambio es exponencial. A los que tratamos de seguirlo nos resulta muy difícil. ¿Y por qué? Simplemente porque el paradigma ha cambiado del tratamiento de las enfermedades al mantenimiento de la salud y el bienestar. Y esa idea de longevidad, de poder cumplir 100 o 150 años, es una absoluta realidad. Realidad que se debe a muchos conocimientos y a la ubicuidad de los conocimientos gracias al Internet y a otras tecnologías, principalmente la inteligencia artificial. Una de las revistas más importantes del mundo, JAMA, de los Estados Unidos, sacó un artículo recientemente con el jefe de salud de Google, en el que el jefe de salud presenta al programa que ellos tienen MedPalm 2. Es Pathway Language Model, algo parecido al ChatGPT. Pero ¿qué pasó con el MedPalm 2? Que cuando nació a fines del 2022 y le hicieron dar el examen que dan los médicos para tener licencia en Estados Unidos, sacaba un 50% de las preguntas como correctas, menos que la mayoría de los médicos. Solo unos pocos meses después, en el 2023, esta segunda versión contesta 87% de las preguntas correctamente, solo como el cuartilo superior de los médicos. Esto ya cambia toda la medicina. Ayuda a disminuir los errores médicos. Hace 2 meses un trabajo importantísimo mostró que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, muere o queda discapacitada para siempre 1 millón de personas por año. 1 millón. De 60 millones que mueren en todo el mundo por todas las causas, 1 millón solamente en Estados Unidos por errores médicos prevenibles. Esta inteligencia artificial va a disminuir enormemente esos errores. Ya los programas de inteligencia artificial leen imágenes mejor que las lee un médico. Y entonces, cuidado, ¿tengo que tener temor? ¿Me van a desplazar? No. Estos programas van a potenciar enormemente la capacidad del médico y la relación inevitable, necesaria, indispensable entre médico y paciente. La medicina ha cambiado totalmente. Es cuestión de que entendamos esto y todos hagamos lo que nos sugiere este nuevo paradigma médico, médicos y pacientes. Como está estruturada a Globant Brasil? Uma empresa chamada Unicórnio, que são as empresas de mais de $1.000 milhões de capital e origem argentino, mas hoje é uma das grandes multinacionais. Hoje a Globant é uma empresa global. Estamos presentes em mais de 30 países, mais de Quantos? 60 cidades, 30 países, Uau. mais de 60 cidades ao redor do mundo. Nasceu na Argentina e pelo um sonho dos 4 fundadores, exatamente, 4 empreendedores que visualizavam. Hoje, se você olha para o mercado de tecnologia no país, a gente consome muito de empresas estrangeiras, né, da Europa, dos Estados Unidos, e o sonho era como montar uma grande empresa de tecnologia que fosse da região, que fosse sul-americana, né, que a gente pudesse ter orgulho do que a gente está crescendo. E esse sonho foi realidade. Hoje a gente está presente no mundo todo, passando inovação, passando design, passando engenharia, passando tecnologia para todos. As relações entre Brasil e Argentina são 2 séculos de relações bilaterais, diplomáticas, políticas e econômicas desses 2 países, que são potências da nossa América Latina. Esse evento também é muito simbólico, porque ocorre menos de 10 dias após as eleições do último dia 19. Aproveito a oportunidade para parabenizar todas as autoridades aqui presentes pelo exemplo de democracia que foi visto e assistido na Argentina no último dia 19. Não podemos conceber uma empresa sem políticas sustentáveis, respeituosas, mas temos que encontrar como transformar as empresas para fazer sustentáveis, né?
Não tenha dúvida. Inclusive, hoje, quando se fala em agenda ESG, agenda ambiental, social e de governança, essa que é uma agenda fundamental para as empresas hoje, ela surge justamente porque ela vai trazer um sinônimo de eficiência. A empresa vai ser muito mais eficiente se ela estiver dentro de políticas de sustentabilidade. Então, por que eu coloco esses aspectos? Porque uma das questões ligadas ao Mercosul é também o desenvolvimento de uma legislação ambiental que seja comum a esses países. E entendo que, nas relações Brasil-Argentina, quanto mais nós pudermos trabalhar para uma legislação que tenha integrada, que tenha rastreabilidade de cadeias, que traga elementos para uma maior segurança jurídica para o empreendedor, porque eu acho que esse é um grande ponto, né? Foi colocado aqui que eu presidi a CETESB. Nesses últimos 4 anos, nós trabalhamos no órgão ambiental de São Paulo para uma maior segurança jurídica para o empreendedor. O problema não é ter regras, o problema é saber quais são as regras e, cumpridas as regras, ter o seu resultado. Então, eu acredito, né, muito nessas relações e que elas podem, de fato, avançar entre os dois países se nós atuarmos mais conjuntamente dentro dessa lógica que é a lógica do Mercosul. E gera novas oportunidades de investimentos brasileiros para chegar para a Argentina, de inversões argentinas para o Brasil. Já temos o exemplo da integração industrial no setor automotivo, que é fundamental. Então, muitos dos carros que a gente dirige na Argentina são do Brasil. Mas, Cecília, você que é jornalista, um dos benchmarks mais cruciais que a gente pode dizer é o seguinte: se a imprensa argentina puder refletir um pouco, ela poderá fazer um papel extraordinário pelo seu país. O que eu sinto é que todo o ambiente é uma agenda positiva jamais vista na história da Argentina, com a entrada no Javier Milei. Eu acho que é uma oportunidade jamais encontrada na Argentina, porque ele tem, repito, benchmarking de um país parceiro como o nosso, que vai ajudar. Para o Brasil, sem a Argentina, não há domínio e integração com a América Latina, como foi dito aqui. Hoje, um continente de maior responsabilidade de emissão de gases, na produção de energia limpa, agro e outros itens mais. Então, a minha visão é muito positiva. Torço para que o povo argentino se una em torno deste presidente, que a imprensa o apoie e não fique polarizada dos dois lados, que não vai dar certo. Você está trabalhando num setor fundamental nessa economia que precisa de transformação, né? Acho que os agronegócios já deram o exemplo do que pode ser feito com tecnologia, com bom recurso humano e com as terras que a gente tem, a natureza, mas respeitando, como a Patrícia falou, a sustentabilidade. Como a FAESP está organizada e qual a sua avaliação dos agronegócios para o futuro, expectativas 2024, né? Que tivemos muitos problemas esse ano por causa das mudanças climáticas. A Federação da Agricultura, ela representa os produtores rurais de todo o estado de São Paulo, né, nas mais diversas cadeias produtivas. Nós temos 235 sindicatos rurais, que são organizações dos produtores no interior do estado. E a federação lidera os sindicatos, né, levando políticas, ações e projetos para tentar fazer com que os nossos produtores produzam, né, com mais qualidade, com mais eficiência, com menor custo, com maior competitividade e sustentabilidade, né,
para gerar, então, renda, desenvolvimento no interior do Brasil, né? Tem várias pesquisas que mostram, né, que o agronegócio hoje é uma potencial alavanca para o desenvolvimento, né, para a melhoria do IDH. Então, a visão que se tinha no passado de que a agricultura era um setor atrasado, né, é uma visão antiga. O agronegócio incorpora muita tecnologia, máquinas, enfim, leva a desenvolvimento e eficiência, né, e aumenta muito a produtividade. E é por essa razão, né, que o agronegócio é o grande negócio, né, do país, né? Cerca de 1/3 do PIB do país, quase 1/3 do PIB do país vem do setor, né? Nós respondemos por 50% das exportações, né? Então, assim, é um setor muito importante que, se não fosse o agronegócio, nós teríamos um déficit na nossa balança comercial, né? Nós vamos ter, este ano, provavelmente um superávit entre 90 e 100 bilhões de dólares, né? Isso é porque só o agronegócio está gerando um superávit de 150 bilhões de dólares, né? Então, é um grande negócio e é um negócio que tem ainda muitas oportunidades pela frente, né? Pensando um pouquinho no longo prazo, então a gente tem aí uma transição climática, nós temos uma necessidade de transição energética também, de produzir energia limpa, né? E nós temos no setor agropecuário uma potencialidade enorme, né? Então nós temos ainda muitas, né, vamos dizer, muito a explorar com esse negócio, né, que vai nos ajudar a desenvolver o país. Falando um pouquinho do curto prazo, que foi a tua pergunta, né, a gente está sendo muito impactado por alguns fenômenos climáticos, né? A Argentina foi muito afetada, a região sul do Brasil, o meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Pela sequia. Pela sequia. E então, assim, a gente tem problemas pontuais. O Brasil conseguiu ter uma superprodução no Centro-Oeste e compensou todas as nossas perdas lá do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas agora a gente está enfrentando um evento que é o El Niño, né, que está trazendo também muita irregularidade climática, que já era esperado, e que está afetando... Dirigiendo una de las cámaras más importantes de relaciones de negocios entre Brasil y Argentina, la Camarbra, que celebra 80 años, ¿no?, de relaciones y de nacimiento. ¿Cuáles son los temas que más le preocupa a los empresarios acá en Brasil? La Cámara tiene 80 años de vida, como tú lo has dicho, 80 de los 200 años de relación bilateral. O sea, 40%, la Cámara ha acompañado 40% de esta relación Parabéns, bilateral. ¿Eh? Yo todavía no tengo 80 años, no, pero estoy cerca. Creo que para responder tu pregunta yo quería detallar algunas cosas que me parecen importantes. A pesar de todos los esfuerzos hechos por muchos de los que están aquí presentes, las economías de nuestros países, en términos relativos, continúan siendo bastante domésticas, lo que es una tremenda oportunidad para nosotros. Y esa domesticidad de las economías están baseadas en diversos factores económicos, coyunturales, políticos. O sea, tenemos una oportunidad. Segundo concepto importante para responder a tu pregunta es que nuestra integración entre Argentina y Brasil ha sido en algunas veces de índole oportunística. El tipo de cambio estaba mejor, la situación económica estaba mejor aquí o allá. Tenemos todavía pocos ejemplos de una integración de cadenas de valor más efectiva y eficiente. Y los ejemplos buenos que tenemos son ejemplos fuera del Mercosur que se definieron en Detroit o en Alemania. Otra segunda gran oportunidad. Y la tercera gran oportunidad que veo es que existe mucho desconocimiento de los argentinos de lo que pasa en Brasil y de los brasileros de lo que pasa en Argentina. Y ese desconocimiento nos lleva a una superficialidad en el proceso de análisis y tomadas de decisiones que conspira contra
el futuro, que conspira contra el aprovechamiento de esas oportunidades. Olha, eu estou convencido de que aquela minha preocupação inicial com as perguntas sobre o Milei estão superadas. Teremos um grande ano de negócios entre os nossos países e ainda por muito tempo, não sei se 200 anos, mas por muitas décadas teremos boas relações comerciais e industriais entre os nossos países, depois que ouvi todo mundo que disse aqui o que disse. Agradeço aos meus amigos, aos senhores e senhoras que aqui estiveram, a minha mulher Inês, que aguentou até agora comigo aqui, e os senhores fiquem muito convencidos de que foi uma manhã muito proveitosa. Eu, pelo menos, achei assim. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Maluf. Fundamental ter o apoio de uma mídia ética, de uma mídia respeituosa que já mostrou, como a TV Cultura, que não interessa quem está no governo, é respeituosa do valor da mídia e do jornalista. Eu sou estranho no ninho nesse governo, mas estou trabalhando direitinho. Vamos lá. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.